Olá, está no ar o programa Intimidade de hoje com o psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Se você tem alguma dúvida nos campos emocional ou psicológico, não perca tempo. Escreva para a gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. Você não precisa se identificar para participar. Nós estamos no canal 9 da NET, canal 29 UHF e também na internet, bhnews.tv.br. E hoje estamos com uma novidade, Douglas. Tudo bem? Nem te cumprimentei. Tudo bem, Patrícia? Que novidade que é essa? Mudamos de horário de dia. Ah, verdade, né? verdade. Isso mesmo. Quinta-feira, Toda quinta-feira, 8h30 da noite. Isso aí. Isso aí. Então, acompanha a gente toda quinta-feira, 8h30 da noite. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Patrícia? Olá, amigos e amigas da BH News. Mais uma vez, obrigado por nos receber aí na intimidade do seu lar. E sempre lembrando que o nosso programa é pautado por informações, opiniões e reflexões que precisam ser sempre avaliados por vocês e que a nossa intenção não é substituir as consultas a profissionais especializados. E uma outra coisa que eu acho que você também nem se tocou, Patrícia. Hoje estamos fazendo o aniversário de programa, 30º programa. Verdade. 30º programa. Então, agradecer a vocês de casa, a nossa equipe maravilhosa aqui, Ivan, Matheus, Chuck, Eduardo, o nosso Vanderlúcio e principalmente a vocês de casa que nos acompanham com tanto carinho. É isso aí. Não aí, é, Patrícia? É isso aí. Parabéns à intimidade. Parabéns né? para todos nós. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é do Paulo de BH, é uma pergunta grande. Ele mandou um grande relato, nós vamos fazer por partes, tá? Então vou começar a ler. Olá, Douglas, tenho 25 anos e vi o seu programa na BH News pela primeira vez hoje. Gostei muito da forma com que você analisa cada caso. Eu tenho problemas e não sei como e nem por que eles acontecem. Listei os 3 que mais me causam sofrimento. O primeiro é pensamentos mórbidos. Tá? Eu sempre fui uma pessoa amigável com todos e não desejo mal às pessoas, mesmo que eu esteja com raiva delas. E nunca na minha vida desejei a morte de alguém. Mas o que está me fazendo sofrer é que muitas vezes, quando eu não estou fazendo nada, eu começo a ter pensamentos ruins que as pessoas que eu amo morreram, como por exemplo minha mãe. Eu fico me imaginando desesperado por essa perda. Aí, de repente, eu percebo essa coisa horrível que estou pensando. Sofro muito porque eu não quero que minha família morra e me sinto culpado, como se eu estivesse desejando isso. Mas eu juro que não, eu não desejo, eu não quero que ninguém morra. Estou me sentindo culpado agora só de digitar isso, porque eu não deveria nem pensar essas coisas, mas eu não controlo. Me pego pensando e fazendo toda essa história na minha cabeça. Que coisa, né, Douglas? Ele dividiu a pergunta dele em 3 partes. Em 3 partes. Patrícia? A primeira foi esses pensamentos mórbidos, que a gente chega até a pensar que se outras pessoas têm esse tipo de pensamento em menor ou maior grau, mas daqui a pouco a gente continua. Sim. A segunda questão que ele colocou é a autoagressão. Uhum. Tá? Tenho me machucado inconscientemente, chegando a arranhar meus braços sem perceber. Mas de um tempo para cá, tenho me agredido enquanto durmo, sem querer. Quando estou dormindo, fecho a boca com muita força e acordo com meus lábios, língua e bochecha sangrando e machucados. Na noite passada, eu acordei com meus dedos na minha boca, os mastigando. Não sei o porquê disso estar acontecendo e estou assustado. Também tenho espasmos musculares. Eu chuto e soco de repente e acordo com um impulso. Quer dizer, o pensamento já está passando para questões físicas. Para a parte física. Pra parte física. Né? E às vezes as pessoas não se dão conta de que qualquer tipo de sofrimento mental pode ser assim repercutido no corpo, Patrícia, que parece que é o que ele está colocando para a gente, mas vamos falar a terceira parte da pergunta dele, que aí a gente tenta engrenar uma reflexão mais ampla, né? mais global. A terceira é terror noturno. Quando vou dormir, no início do sono, às vezes sinto meu corpo paralisado. Tenho vontade de mexer, mas não consigo. Não consigo falar também. Com muito esforço, e pode até parecer segundos, mas que parecem horas para mim, eu consigo me mexer. Em outras vezes, tenho espasmos musculares. Chuto e soco de repente, de acordo com o impulso. Fico com o coração disparado e ofegante. E isso me assusta também. Nem sei se consegui me fazer entender bem, mas no programa você disse que podíamos perguntar pelo e-mail e eu achei uma boa oportunidade para tentar.
Peço que me ajude se puder. Sei que tenho que procurar um profissional, mas não gosto de falar essas coisas pessoalmente. Agradeço de coração. Sim. O Paulo enviou esse relato para a gente e eu sempre coloco isso como, para mim, uma meta muito importante do Intimidade, que é a prestação de serviço. Então, nós resumimos muito a pergunta do Paulo, porque ele era maior ainda, era uma história de vida, e o nosso programa é para dar voz a todos vocês que nos procuram para tentar iluminar o caminho de vocês de alguma forma. Bom, eu tenho por hábito, aqui no programa, não fazer diagnósticos à distância. Por dois motivos, Patrícia. Primeiro, que não seria ético da minha parte, porque com um simples e-mail não dá para a gente estabelecer um diagnóstico. E segundo, que eu penso que nem seria adequado também. Agora, eu vou falar algumas coisas para você, Paulo, que me fez pensar na possibilidade de alguns quadros. Queria que você refletisse sobre isso e mais para o final nós vamos falar também sobre a questão de tratamentos. Então, esse tipo de cenário em que você tem pensamentos muito repetitivos e muito invasivos são característicos de quadros obsessivos compulsivos. Toque? Isso. Tá. O que são obsessões? São impulsos, imagens ou pensamentos que o indivíduo sente como intrusivos, ou seja, que invadem a mente dele de uma determinada forma e fazem com que ele tenha um sofrimento e um prejuízo muito grande na vida. Ele tenta ficar livre disso de qualquer forma, mas é muito difícil, porque ou ele tenta desviar o pensamento ou ele faz o que nós chamamos de compulsões. É incontrolável? Ô Patrícia, dependendo do nível, é incontrolável. Dependendo do nível, sim. Sem tratamento, sim. Então, agora é importante falar, assim, para as pessoas que também estiverem se identificando com esse tipo de coisa que eu estou falando, é que esses pensamentos, eles são experimentados como algo interno. E não como, assim, uma voz que eu escutei, ou me falaram isso, ou tem uma máquina que construíram que estão fazendo com que eu pense nesse tipo de situação. Não é assim, Patrícia. Ele sabe que isso vem da cabeça dele. Sabe. Essas imagens ou pensamentos ou impulsos, eles são recorrentes, persistentes e é muito comum esse tipo de pensamento voltado para cenas violentas, para questões de cunho sexual ou então para aspectos de morte, como ele citou. Só para você ter uma ideia, ô Paulo, uma vez eu estive conversando com uma pessoa, era um jovem rapaz, e ele tinha imagens invasivas na mente dele de conteúdo sexual. Ele sempre se imaginava tendo relação sexual com outro homem. E até ele chegou e me relatou, poxa, mas eu não gosto de homem, eu gosto de mulher e essa imagem não para de vir na minha cabeça. Será que eu sou homossexual? E no trabalho a gente fez um diagnóstico que ele tinha realmente um quadro obsessivo compulsivo, que foi tratado e esses pensamentos desapareceram e ele tocou a vida dele para frente, hoje está casado, super feliz. Não era homossexual de jeito nenhum. Então essa é a primeira coisa. No tocante à autoagressão, ô Paulo, eu fiquei pensando duas perspectivas, sabe, Patrícia? A primeira é que esse quadro de morder a bochecha por dentro, de morder a língua, de ranger os dentes, é até chamado pelos dentistas de bruxismo, né? Tanto que algumas pessoas dormem até com umas plaquinhas para que não haja o desgaste dentário. Está aí nossa patrocinadora Regina Bregalda, que depois pode vir ajudar nessa explicação. Mas isso sempre é característico de pessoas com quadros ansiosos. E quando a gente fala de quadros obsessivos compulsivos, eles estão catalogados dentro da perspectiva de quadros ansiosos. E a segunda que eu pensei, que eu achei muito interessante também, é assim, Paulo, até que ponto inconscientemente você está se punindo por conta de ficar pensando essas coisas? E você viu na pergunta que ele colocou, Patrícia? Ele falou assim, eu não estou desejando isso, eu estou me sentindo culpado só de digitar esse tipo de e-mail. Deve ser uma angústia enorme. Agora, eu estou pensando aqui, Douglas, muitas pessoas que têm medo de altura, por exemplo, Sim. não sei se eu posso estar falando bobagem, tá? Mas muitas pessoas que têm medo de altura dizem que quando estão em lugares muito altos, se sentem atraídas. E se imaginam pulando, caindo, né? Se sentem atraídas pela altura. Mas também têm muito medo. Esses pensamentos que ele tem, na verdade, você acha que pode ser um medo enorme que ele tem de perder a mãe, por exemplo, de perder a família, e aí ele tem esses pensamentos
decorrentes do medo que ele tem disso de fato acontecer? É possível sim, porque quem de nós não pensou na própria morte ou na morte de pessoas que a gente gosta? O problema não é pensar sobre essas coisas, o problema é o quanto que a gente pensa disso e o quanto que isso toma de tempo no nosso dia a dia. É comum as pessoas terem, como eu disse, eu estava lendo a primeira parte, é comum as pessoas terem esse tipo de pensamento mórbido em menor ou maior grau? É comum. É comum. É comum? É comum. É comum. Quantas pessoas eu já conversei que falaram assim, às vezes eu penso na minha morte e que eu estivesse lá no velório, no meu enterro, e vendo as pessoas, o que as pessoas estariam falando e pensando a respeito. Pensar na morte é algo inteiramente humano. Tem até uma linha dentro da psicologia chamada existencialismo, que o tempo todo ela faz reflexões acerca da nossa existência, da finitude da nossa existência, melhor dizendo. Então, pensar sobre isso é absolutamente natural. Agora, o quanto a gente pensa? Porque para ser considerado transtorno, né, quando a gente fala de transtorno, Paulo, é na esfera da doença. Ele tem que nos trazer um acentuado prejuízo e uma acentuada dificuldade no dia a dia. Então, eu penso que essa possibilidade desse quadro obsessivo tem de ser considerada por você, sim, mas dessa questão dessa punição inconsciente também não pode ser descartada, Patrícia. E você quer colocar alguma coisa? Não, eu queria tocar aqui na questão do terror noturno. Isso tudo para mim é um terror, né? O que ele está vivendo, mas assim, ele fala do terror noturno. O que é exatamente o terror noturno? Como ele se caracteriza? Quando nós recebemos essa pergunta, eu até quis indicar uma literatura para o Paulo e também para você de casa, se você quiser saber sobre o terror noturno, basta você jogar lá no Google assim, o nome de uma médica chamada doutora Silvia Helena Cardoso. Só você jogar isso lá, ela é PhD nessa área e você joga o nome dela, vamos falar de novo, né, Patrícia? Silvia Helena Cardoso, na revista Mente e Cérebro, que vocês vão ver um artigo muito simples lá e muito explicativo do que é esse terror noturno. Basicamente, ele é caracterizado pelo quê? Na primeira hora de sono que o indivíduo tem, ele tem esses espasmos que ele colocou, movimentos violentos, agressão a objetos, a pessoas e autoagressão. Por isso que esse quadro que ele colocou até como terror noturno, que esse termo foi até ele que nos escreveu, faz todo sentido. E, consequentemente, é comum essas pessoas que sofrem disso, que está relacionado diretamente com um transtorno de sono, tá? É uma coisa da ordem do sono, ter fraturas ou ferimentos decorrentes desse quadro. Então, nós podemos falar de várias coisas. Podemos falar de um quadro obsessivo aliado a um quadro de terror noturno. Podemos falar só de um quadro desses, mais pronunciado, de um quadro de ansiedade que esteja provocando todas essas coisas. Mas o relato dele faz a gente pensar muito nessas possibilidades. E uma coisa está ligada à outra, o que ele fala, o terror noturno com os pensamentos mórbidos, com não necessariamente. Não necessariamente. Uma pessoa que, por exemplo, tem terror noturno, não necessariamente ela tem aspectos obsessivos e vice-versa. Uma coisa não quer dizer a outra. Mas uma coisa não contraindica a outra. Né? Que dentro do campo das psicopatologias, que são as doenças mentais, a gente utiliza o termo comorbidades, ou seja, mais de uma doença, mais de um transtorno associado. Sim. Agora, o que ele colocou aqui, que eu acho importante, é ele falar que não quer conversar dessas coisas porque se sente mal. Mas Paulo, vamos prestar atenção na sua qualidade de vida? Você está com pensamentos negativistas, você está se machucando, você está com dificuldade de sono, então a qualidade de vida está muito ruim. Então, diante disso, tem 3 profissionais que eu acho que são inteiramente pertinentes de serem procurados. Primeiro, eu aconselharia fazer uma avaliação com o psicólogo para ver qual que é o nível de ansiedade que ele está. E, em segundo lugar, pensar na possibilidade de uma avaliação psiquiátrica, se a ansiedade estiver muito alta. E esse terceiro profissional especializado em sono, que pode ser um neurologista, porque se houver esses transtornos todos que eu estou dizendo, esse atendimento seu vai precisar de ser multidisciplinar. Sim, então, assim, você indicaria a busca por esses profissionais o quanto antes, né? O quanto antes, porque ninguém precisa de viver desse jeito que está vivendo, Paulo. Não, com certeza. Olha, fica aí a dica, a busca por profissionais que vão te ajudar. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta.
Estamos de volta e agora eu vou dar aquele recadinho para você. A Clínica Odontológica Doutora Regina Bregalda presta serviços de qualidade, com respeito, responsabilidade e comprometimento. Especializada em implantes e clareamento dentário, planeja cada tratamento com técnicas modernas e de maneira individualizada. Então, não perca tempo, marque uma avaliação gratuita. Ligue 32250840, Clínica Doutora Regina Bregalda, Odontologia Especializada. Avenida Afonso Pena, 3355, Sala 403. Recado dado? Recado dado, vamos embora. Vamos embora. Ô Douglas, agora é a Graziela, de BH. A pergunta dela é a seguinte. Douglas, boa noite. Estou passando por um momento delicado e muito angustiante na minha vida. Estou largando minha profissão e vou investir em outra área. Estou abrindo um negócio próprio que pode me render muita alegria e dinheiro. Mas estou com muito medo porque estou apostando todas as fichas nisso. Não entendo nada de negócios e preciso de ajuda. O que eu faço para conseguir levar o meu desejo adiante sem deixar que o medo tome conta de mim? Tá. Bom, primeiro, Patrícia, eu queria deixar um dado para o pessoal de casa. Não sei se você sabe disso, mas eu ouvi uma entrevista com um dos diretores do Sebrae na semana passada. E foi constatado que no Brasil, 10% dos nossos empreendedores estão em Minas Gerais. Sim. E desses empreendedores de Minas Gerais, 51% são mulheres e 49% homens. Ou seja, as mulheres estão empreendendo bastante, ainda bem, para o bem do nosso país. Estão empreendendo, estão no mercado de trabalho mesmo, em cargos de chefia e cada vez mais. Exatamente. Agora, tem um dado preocupante, que das pequenas e microempresas que são abertas, 15% fecham as portas antes do primeiro ano. Verdade. E 45%, isso dado daqui de Minas, 45% fecham as portas entre o primeiro e o quinto ano de vida. Basicamente, duas justificativas. Carga tributária alta, mas fundamentalmente, mau planejamento. Então, são dados importantes que vão nortear aqui a nossa reflexão. Primeiro, dar os parabéns para a Graziela, porque você, Graziela, é uma pessoa que não se acomodou diante da vida. Você não quer ganhar pouco, você não quer trabalhar num emprego onde você fica insatisfeita. E essa questão de fazer esse movimento, de ter essa ambição, de querer ter algo, é muito positivo, Patrícia. Claro. Muito positivo, porque isso é que nos impulsiona claro. para frente, né? E acho que é elogiável. Agora, qual que é o meu ponto de preocupação nessa pergunta? Qual que você acha, Patrícia? Ela não entende de negócios e vai abrir um negócio? Exatamente. Ela colocou pra gente aqui, estou apostando todas as minhas fichas nisso, né, Graziela? E colocou, não entendo nada de negócio. E aí a minha pergunta seria a seguinte, não entender nada de negócio é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque a gente não pode ficar só nessa coisa de sentimento, de desejo, porque se o mundo fosse assim, ele seria inviável. Então tem coisas da ordem objetiva, da ordem material, que precisa de ser considerado. Por exemplo, você quer montar um negócio. Você sabe se vai ser produto ou serviço? Você sabe se aonde você vai montar esse negócio tem demanda? Ponto, né? Não só o ponto, demanda de público. Sim. Mesmo. Às vezes não tem demanda de público. Que tipo de público? Terceiro, vai ter sócio? Se vai ter sócio, ele está na mesma sintonia sua? Quarto, você tem capital de giro? Quinto, você tem um dinheiro para sobreviver durante um determinado tempo, porque a tendência é dos negócios não darem tanto dinheiro assim, da noite para o dia. Então tem uma série de coisas que a gente precisa de pensar. Esse plano de negócios, esse planejamento mesmo, ele é fundamental. Fundamental. Né? Agora, você acha que se associar a uma pessoa que já tenha experiência em empreender, que já tenha tido negócios ou que entenda disso, que seja um administrador de empresas ou que tenha experiência em administração, isso pode ser uma boa dica? Pode ser uma boa saída? Pode ser, mas às vezes a pessoa não quer ter sócio. É possível que ela não queira ter sócio. Porque ao longo desses anos todos no consultório, aonde que eu vejo que a sociedade mais dá problema? Em dois pontos. Ou em quantidade de trabalho, que um reclama que trabalha demais, o outro trabalha de menos, ou na divisão de dinheiro. São os pontos que a sociedade dá errado, de uma maneira geral, Patrícia. Então, a dica para ela é o seguinte, é procurar resposta para essas perguntas que eu acabei de colocar, e se não tiver, procurar consultores,
Procurar até mesmo o próprio Sebrae, que já tive contato com várias pessoas que tiveram boas informações no Sebrae. No Sebrae. Cursos de consultoria. De consultoria, o Senac também tem bons cursos. Exatamente. Né? E não estou falando curso que tem que fazer de administração de empresas, não. Às vezes, assim, uma gestão mais rápida, assim, de técnicas de chefia e liderança, ou um curso de marketing. Até tem cursos muitas técnicos tem muitas 6 possibilidades. meses, 1 ano de duração, né? Agora, a questão que ela falou do medo, Graziela, o medo é uma coisa ótima. Ótima, as pessoas acham que medo é ruim. Por que medo é bom? Porque medo é gerador de prudência. Se você não tem medo, você atravessa a rua sem olhar para os lados e morre atropelado. Estou falando de uma coisa elementar, mas é verdade. Agora, ficar livre do medo, eu creio que dificilmente você vai conseguir. Agora, quanto mais você estiver estruturada, informada, planejada, organizada, mais você vai conseguir lidar com medo e partir para montar seu próprio negócio. Segura. Exatamente. E mesmo que não acabe com medo, mas passa por cima. Patrícia, esse dado é muito sério. Assim, 15% fechar antes do primeiro ano e 45% fechar as portas antes do 5º ano coisa, né? É muito alto. E, geralmente, a gente vê falta de planejamento. Ok, então fica a dica para ela. Agora, a nossa próxima pergunta, a espectadora não quis se identificar. Então, ela diz, Dr. Douglas, foi a primeira vez que assisti seu programa e gostei muito. Outra pessoa falando que assistiu nosso programa pela primeira vez, que bacana. Reportando-me ao e-mail de uma carioca que se sentiu decepcionada ao ver fotos de mulheres nuas no computador do namorado. Lembra essa pergunta? Lembro. Gostaria de tecer algumas observações e principalmente de sua opinião a respeito. Então, ela está comentando um e-mail de uma outra telespectadora carioca que escreveu pra gente. Né? Depois a gente relembra, pessoal de casa, o que foi a questão. Tenho 50 anos, fui casada por quase 20 e me decepcionei muitíssimo com meu ex-marido. Mais novo que eu, 8 anos, extremamente possessivo e ciumento. Certa vez o peguei nessas circunstâncias também, olhando fotos de mulheres nuas no computador. Eu me senti desonrada, foi a palavra mais adequada que achei. Em consequência, comecei a ter nojo dele. Ela coloca entre parênteses, não o achava sexy, nem bom profissional e passei a julgá-lo vulgar. A situação piorou quando vinha saber que ele tinha outro filho e da idade do nosso filho mais velho. Decidi me separar e minha fome de sexo ressurgiu. Eu adoro ter sexo virtual, tenho total entrega quando pratico, mas nunca mais quis ter outro parceiro, concretamente. Compro acessórios, experimento, tenho êxtases. E não acho sujo nem leviano, nem vulgar. Não sei como me soltei tanto e me transformei numa mulher mais feliz e feminina. Gostaria de sua opinião a respeito com enfoque nos sentimentos desonra, decepção feminina, erotismo e felicidade. Grande abraço. Que pena que ela não se identificou, que eu queria agradecer assim, nominalmente, mas possivelmente você está nos assistindo agora. Ela está se referindo, para o pessoal de casa não, ficar a par, de uma namorada que pegou no computador do namorado fotos de mulheres nuas, enfim, essas coisas. E ficou injuriada. Exatamente. Bom, é o seguinte, todos nós temos os nossos sistemas de crenças e valores. Esses sistemas de crenças e valores são fundamentados na nossa personalidade. E a nossa personalidade, por consequência, ela é fundamentada em princípios de biologia, ou seja, biológicos, nosso corpo mesmo, psicológicos propriamente dito e socioculturais, porque nós sofremos influência do meio que a gente vive. E isso varia demais de pessoa para pessoa. Por exemplo, para uma pessoa, traição é imperdoável. Para outra, sim. Um vai valorizar mais dinheiro, o outro vai valorizar mais estudo e assim por diante. Então, quando ela falou da desonra, o que aconteceu? Um dos sinônimos de desonra é humilhação e o outro é vergonha. Então, o que aconteceu com ela? Ela se sentiu envergonhada enquanto mulher. Por isso que quando ela colocou essas 4 palavras, a desonra diz dessa vergonha, dessa humilhação que ela se sentiu. Agora, a segunda coisa é que tem um somatório aí de elementos, Patrícia, que não é só o fato de tê-lo visto vendo fotos de mulheres nuas, não. Você viu que tem mais coisas? Eu acho que ela foi juntando aí os pedacinhos, né? Falou ela que não ele achava sexy, possessivo, ciumento e ainda escondeu um filho. Escondeu o filho, gente. Eu fico pensando um negócio assim que eu não consigo entender, sabe?
Por que que a figura vai e me superou esconde tudo, né? um filho aí, 10, 15, 20 anos? Mas pra que isso? Já entra numa relação com a pessoa, escondendo um negócio assim, tão representativo na sua vida? Bom, eu não entendo, mas já que ele escondeu, você descobriu, não tem muito o que fazer. Né? Fato é que Fato é que acumulou um monte de coisa que, por conseguinte, chegou na decepção. E a decepção nada mais é, Patrícia, do que quando a pessoa tem comportamentos reprováveis do ponto de vista do nosso sistema de crenças e valores. Por isso que você está decepcionada com ele, e nada mais esperado. Sim. Com tantas coisas, Sim, com né? certeza. A partir desse sistema de crenças, e a maioria das pessoas, talvez, que está nos assistindo agora, talvez pensaria coisas semelhantes e sentiria coisas semelhantes. Agora, um aspecto importante é da sexualidade dela. Achei muito interessante. Por quê? Por que que você ficou feliz? Porque depois dessa história, você promoveu o seu encontro com a sua feminilidade. Só que foi de um jeito extremamente peculiar. Ou seja, foi você com o seu próprio corpo. Sozinha. Ou seja, em atividades masturbatórias. Comprar objetos, comprar determinados produtos e você sentir satisfação com eles, é claro que não é leviano, igual você colocou, e muito menos vulgar. Todos nós temos direito a lidar com os nossos corpos da melhor forma que a gente quiser, desde que não seja pela via da doença, como pedofilia, que é sexo com crianças, ou zoofilia, né, sexo com animais. Todos nós temos o nosso direito de fazer isso, não tem problema nenhum. Eu já conheci, Patrícia, pessoas, mulheres, que foram casadas 25 anos, depois se separaram, conheceram outras mulheres e tiveram o restante da vida feliz com essas mulheres, afetiva e sexualmente falando. Sabe? Então, A pessoa se descobre num determinado momento da vida, né? O psiquismo humano e a sexualidade é muito amplo. Agora, eu queria deixar só uma perguntinha para ela, né? Por que essa evitação de uma outra pessoa? Será que é trauma? Será que é você, de certa forma, consciente ou inconscientemente, achar que isso vai se repetir com outra pessoa? E não necessariamente isso vai acontecer. Só ficar essa observação para ela. Eu tinha mais tanta coisa para te perguntar, mas o nosso tempo acabou. Até o próximo programa. Passa muito rápido. O programa de hoje fica por aqui. Nós esperamos o seu e-mail com dúvidas e histórias de vida. Gente, escreva pra gente. Nosso e-mail as perguntas são cada vez melhores e a gente sente que ajuda o pessoal de casa mesmo, né? Vale a pena. E não precisa se identificar para participar, tá? Então, até o nosso próximo encontro. O endereço é douglasamorim@bhnews.tv.br. Tchau. E, gente, o Intimidade, 30º programa, feito não só para vocês, mas por vocês. Então, obrigado mais uma vez. Nós esperamos seu e-mail, sua história de vida. Eu estou aqui inteiramente à sua disposição e lembrando o nosso novo horário. Temos várias reapresentações, mas o nosso horário fixo é quinta-feira, 8h30 da noite, aqui na nossa querida BH News. Um abraço e até o próximo programa.